Vamos então ao nosso questionário. Nosso questionário nós colocamos todas as quintas-feiras à noite em disponibilidade. Primeiro aí para completar dentro do texto áureo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Dentro agora da verdade prática, para completar. A salvação é obra da graça de Deus, garantida à humanidade mediante a morte expiatória de Jesus. Dentro agora dos comentários da introdução, pergunta número 3. Para Paulo, qual a virtude que deve ser buscada por todos aqueles que são salvos em Cristo? Então, a obediência. A submissão ao Evangelho de Cristo é uma das principais virtudes dos salvos. A intenção do apóstolo é estimular os cristãos de Filipos a continuar perseverando na obediência ao Santo Evangelho. Dentro da primeira parte, a dinâmica da salvação, pergunta número 4. Quais os 3 aspectos da salvação operada em nossa vida pelo Senhor Jesus que podemos destacar no texto de Filipenses 2,12? Complete. Então, o primeiro aspecto refere-se à obra realizada e consumada de forma suficiente na cruz do Calvário. É a salvação plena do pecado. Não somos mais escravos e sim libertos em Cristo, como está em Romanos 8,1. O segundo aspecto diz respeito ao caráter progressivo da salvação na vida do crente. Mesmo que o nosso corpo ainda não tenha sido transformado, resistimos ao pecado e este não mais nos domina. Romanos 8,9, confere com 1 de João 2, 1 e 2. Não obstante o fato de a salvação eterna vir de Deus, Paulo diz que o Senhor nos chama a zelar e a desenvolvê-la em nosso cotidiano. O terceiro aspecto é a plenitude da salvação, quando finalmente o nosso corpo receberá uma redenção gloriosa e não mais teremos dor, angústia ou lágrima, pois estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 17. Pergunta número 5. Deus é a fonte da vida. Por que o salvo torna-se um instrumento de justiça num mundo corrompido? Por si só, o crente não pode ser salvo. Filipenses 2,13. Pois é o Espírito Santo quem opera no homem a salvação. João 16, de 8 a 11. Sem o Senhor, a humanidade está cega, morta no pecado e carente da iluminação do Espírito para o arrependimento. Se na vida dos ímpios Satanás opera, instigando-os à prática das obras más, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, é o Espírito de Deus quem opera nos crentes a vida eterna. João 16, 7 a 12, confere com Romanos 8, 9 e 14. Pergunta número 6. De acordo com a bondade divina, quem pode ser salvo? A ideia que a salvação tem um caráter seletivo não é bíblica. Todos têm o direito de recebê-la. O querer e o efetuar de Deus não anulam o direito à salvação. Pelo contrário, a operação do Eterno habilita qualquer pessoa à salvação através da iluminação do Evangelho. João 1,9. Tornando-se então, posteriormente, útil ao corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 16, 1 Coríntios 12, 7. Segunda parte, operando a salvação com temor e tremor. Pergunta número 7. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contenda. No versículo 14, o apóstolo Paulo destaca 2 posturas nocivas à predisposição dos filipenses. Quais são? Complete. Letra A, murmurações. O Antigo Testamento descreve a murmuração dos judeus como atitude de rebelião. Quando os israelitas atravessaram o deserto sob a liderança de Moisés, passaram a reclamar da pessoa do líder hebreu. Para eles, Moisés jamais deveria ter estimulado a saída do povo judeu do Egito, como está em Números 11, 1, 14, de 1 a 4, 20, de 2 a 5. Esse ato constrangeu o homem mais manso da terra, e os israelitas receberam dele a alcunha de geração perversa e rebelde. Deuteronômio 32, 5 e 20. Tal titulação não se aplicava aos filipenses, pois eles não eram rebeldes nem murmuradores.
Ainda assim, o apóstolo Paulo os exortou a fazer todas e quaisquer coisas sem murmurações ou queixas, tal como convém aos mansos. Letra B. Contendas. Em o Novo Testamento, a expressão grega para contendas é dialogismos. Essa expressão descreve as disputas e os debates inúteis que geram dúvidas e separações na igreja local. É o mesmo que discussões, litígios, dissensões. Infelizmente, muitos hoje as promovem, levando inclusive seus irmãos aos tribunais. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Esta definitivamente não é a vontade de Deus para a sua igreja. Número 8. Sejais irrepreensíveis e sinceros. O apóstolo apela aos filipenses para que se achem irrepreensíveis e sinceros. O que isto quer dizer? Ser irrepreensível significa conduzir-se de forma correta e moralmente pura, não necessitando de repreensão. É alguém que dominou a carne, pois anda no Espírito. Gálatas 5, 16 e 17. A sinceridade é outra virtude que se opõe ao mal, ao dolo, ao engano e à má fé. A pessoa sincera pauta-se pela lealdade, a lisura e a boa fé. Nada menos que isso é o que o Eterno espera do seu povo. Número 9. O que é reter a palavra da vida para Paulo? Então, para o apóstolo, reter a palavra de Deus não é apenas assimilá-la, mas sobretudo praticá-la, pois o poder da palavra gera vida. Hebreus 4:12. Paulo encoraja os filipenses a guardarem a palavra, pois além de promover a vida no presente, ela ainda nos garante esperança e vida eterna para o futuro próximo. Parte 3. A salvação opera o contentamento e a alegria. Pergunta número 10. Como era para Paulo o contentamento da salvação operada nos filipenses? Então o apóstolo Paulo reporta seu Antigo Testamento para mostrar aos filipenses como, a fim de servi-los, ele entregou sua vida, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Versículo 17. O apóstolo está ciente das privações que impôs a si mesmo para edificar o corpo de Cristo em Filipos. Ele, porém, se regozija e alegra-se pelo privilégio de servir aos filipenses. Em outras palavras, a essa altura, o sacrifício e os desgastes do apóstolo são superados pela alegria de contemplar, naquela comunidade, o fruto da sua vocação dada por Cristo Jesus. A salvação operada em sua vida também operou na dos filipenses. Pergunta número 11. Qual o motivo da alegria do povo de Deus para Paulo? O apóstolo estimula os filipenses a celebrarem juntamente com ele esta tão grande salvação. Hebreus 2:3. O apelo de Paulo é contagiante. Regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Versículo 18. A alegria de Paulo é proveniente do fato de que, uma vez que Jesus nos salvou mediante o seu sacrifício do Calvário, agora o Mestre nos chama para testemunharmos a verdade desta mesma salvação operada em nós. Portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nisto. Agora a conclusão, pergunta número 12, para completar. O Evangelho nos convoca a desenvolvermos a salvação recebida por Deus através de Jesus Cristo. Devemos ser santos como santo é o Senhor nosso Deus. Para isso, precisamos nos afastar de todas as murmurações e contendas e abrigarmos-nos no Senhor, vivendo a vida irrepreensível, sincera e que retém a palavra da vida. Somente assim a alegria do Senhor inundará a nossa alma e testemunharemos do seu poder salvador para toda a humanidade. Glória a Deus, aleluia.